gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta para mais uma aula, né? E hoje nós vamos continuar falando sobre a questão da hidrografia, né? Nós já falamos aí um pouquinho, né, sobre a questão das bacias hidrográficas, o que são as bacias hidrográficas, né? Lembrando que vai ter os divisores de água, o fundo do vale, os tipos de drenagem, o tipo de foz, né? Então, o tipo de recarga dessas bacias hidrográficas, então tudo isso que são detalhes, né? Pequenos detalhezinhos que às vezes são chatos, mas são fundamentais para a gente entender esse conteúdo de hidrografia. E hoje nós vamos falar sobre a hidrografia no Brasil. Lembrando que no planeta todo nós vamos ter aí cerca de 70% do planeta formado por água, mas apenas 2,5% dessa água ela é o quê? Ela é doce, né? Então isso acaba acarretando alguns problemas, vamos dizer assim, porque nós precisamos racionalizar todo esse uso da água. E o Brasil, ele é muito privilegiado porque ele detém uma grande quantidade de água, principalmente na região norte, né? Não à toa que o Rio Amazonas, a bacia do Rio Amazonas, é o quê? Ele é o maior e mais extenso do mundo, é o mais volumoso e o mais extenso do mundo. Então, a gente vai ter uma grande quantidade de água presente lá. Não só nos rios, mas também nos nossos aquíferos, que também nós vamos falar hoje. Lembrando que a gente vai ter dois tipos de aquíferos, né? Os aquíferos livres e os confinados. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre isso. E cerca de 12% de toda a água doce que existe no mundo tá onde? Aqui no Brasil, né? Ah, professora, mas por que tá aqui no Brasil? Por conta da nossa temperatura, do nosso clima e da presença das chuvas tropicais, né? Lembrando que quanto mais próximo da linha do Equador, as regiões são mais o quê? Mais quentes, quanto mais distante, mais frias, por conta do índice de radiação solar. Então, todos esses fatores, eles vão influenciar na quantidade de água presente aqui no nosso país. E cerca, né, do total dessa distribuição de água potável em todo o país, cerca de 80% tá toda onde? Na região norte, né? Não à toa que lá, como já nós havíamos falado, que não existe rodovias, não existe ferrovias, existem, mas não com tanta, né, expressividade quanto existe nas outras regiões. Lá existem as hidrovias, né, que as hidrovias são as vias que é onde transitam os barcos, as pequenas navegações, os pequenos navios, para transportar mercadorias e pessoas. E isso não é à toa, isso é por conta da grande quantidade de rios que podem, que possibilitam esse tipo de transporte, certo? E muito engraçado uma questão muito peculiar, né? Porque no nosso litoral, professora, mas no litoral a gente vai ter um grande índice de umidade, mas a gente não vai ter uma grande presença de água, sim, certo? A gente não vai ter uma grande presença de água. O litoral a gente não vai ter essa incidência tão grande, contudo, em contrapartida, nós vamos ter as áreas de maiores concentrações populacionais, né? Então, é uma questão histórica, eu acho que eu até comentei isso com vocês, que as regiões, na região litorânea do nosso país, são as regiões mais populosas. Não à toa que existem o quê? Várias capitais nessas regiões. E nessas regiões, a nossa distribuição de água, ela não é tão igual, não é tão regular. E isso é um problema, certo? Principalmente por conta da intervenção antrópica, né? A ação do homem. Lembrando que quando vocês encontrarem esse termo ação antrópica, significa a ação do homem, né? A ação humana, certo? Então não se confundam com relação a isso. Então se fez necessário o quê? Tendo em vista que, por mais que tenha essas concentrações, existem sim bacias hidrográficas no Nordeste, no Sudeste, no Centro-Oeste e no Sul. Então se fez necessário a criação de um conselho, de um comitê para fazer toda a organização, né, para conseguir gerir da melhor forma essa água presente no nosso território. Então aí foi que se criou o quê? O Conselho Nacional dos Recursos Hídricos, né? Que é o CNRH, que ele foi responsável por dividir o Brasil
né, os nossos recursos hídricos em 12 grandes bacias, né, que cada bacia ela vai ter a sua gerência, né, assim, né, vai ter como se fosse o seu comitê responsável por gerir e monitorar a utilização da sua água e a sua qualidade. Não esqueçam disso. Então, vou dizer aqui para vocês os 12, né, as 12 bacias que foram divididas pelo Conselho Nacional dos Recursos Hídricos, né? Então, a gente vai ter aí a Bacia do Amazônica, o Tocantins e Araguaia, que entra uma questão que nós já até falamos isso durante a resolução de atividades. A Bacia Amazônica, ela é a maior e mais extensa do mundo, reafirmo isso pela milésima vez, certo? Isso é muito correto. Contudo, ela não é totalmente brasileira, porque ela vai se estender por outros países da América do Sul. Então, se cair na prova, assim como as questões que nós resolvemos, que afirmando que a Bacia Amazônica ela é a maior, não é a maior totalmente brasileira. A bacia totalmente brasileira e a maior é a Tocantins, Araguaia, né? E nós discutimos já sobre isso na resolução de atividades da aula passada. Então, nós vamos ter a Tocantins e Araguaia, que tem uma importância fundamental para o nosso país, Atlântico Nordeste Ocidental, a do Parnaíba, né, que vai ficar aqui próximo da gente, do Atlântico Nordeste Oriental, o de São Francisco também tem uma grande importância, lembrando que o Rio São Francisco, ele não nasce no Nordeste, ele vai nascer lá em Minas Gerais, no norte de Minas Gerais, e vai fazer um movimento sul-norte, né, ao contrário, ele vai subir, né, pelo nosso território e vai desaguar na divisa de Alagoas com Sergipe, né? Então, não esqueça desse detalhe também. O Atlântico Sudeste, o Paraná, o Paraguai, o Uruguai e o Atlântico Sul. Esses últimos, o Paraná, o Paraguai, eles também têm um grande poder, né, de transformar suas águas em fonte energética, né? Não à toa que naquela região por ali que vai existir a usina de Itaipu, e nós já falamos sobre a usina de Itaipu e a sua importância para o Brasil. A usina de Itaipu, lembrando que ela é uma binacional, né? Uma concessão do Brasil com o Paraguai, não é totalmente brasileira também. Beleza? Então, lembrem desses pequenos detalhes, tipo, Bacia Amazônica não é totalmente brasileira, o Rio São Francisco não é totalmente no Nordeste, a usina de Itaipu, ela não é só brasileira, ela é uma concessão do Paraguai com o Brasil, porque isso tá caindo no vestibular, nas provas, né, dos vestibulares, porque isso confunde muito, são detalhes mínimos, né, que acabam sendo casca de banana. Então, não esqueçam disso. Tendo em vista essa riqueza, né, de recursos hídricos, o que aconteceu? Fez necessário, além desse Conselho Nacional, ter outros, né, subconselhos, né, para conseguir gerir. Só que essa gestão, ela vai acontecer de uma forma delimitada, tinha que ter classificações, né? Então, se um rio ele estivesse apenas dentro de um estado, quem é que ia gerir? Ia ser de gerência estadual. Se um corpo hídrico ele está em um estado ou mais, né, em mais de um estado, na verdade, ele vai ter uma gerência, o quê? Federal, porque aí já tem, né, uma maior abrangência. Professor, então esses que são de gerência federal, o órgão estadual ele não pode interferir? Sim, eles podem interferir, mas o órgão superior é o federal, certo? Então lembrem disso. Se um rio ele tá dentro de apenas um estado, ele vai ser gerido apenas pelos órgãos daquele estado. Se ele tá em 2 estados ou mais, ele vai ser gerido por órgãos federais, órgãos da União, né? Então lembrem disso por conta da sua importância, né? Por, né, passar por vários estados. E em 1980, a gente vai ter a criação dos comitês das bacias hidrográficas, né? E esse comitê, ele muitas vezes, se vocês tiverem curiosidade, eles lançam cursos sobre as bacias hidrográficas de forma regional. Por exemplo, um curso sobre a bacia hidrográfica do Parnaíba, do Rio São Francisco, da bacia do São Francisco, né? A bacia amazônica. Então, eles vão lançando esses cursos para
a população entendendo como é que funciona tanto a questão da gerência, né, de monitoramento, como é que é utilizado essas águas. Então é muito interessante. Se vocês quiserem, olhem depois lá no site do Comitê das Bacias Hidrográficas, que tem vários cursos sobre cada bacia hidrográfica, certo? E esses comitês, né, a partir da década de 80, eles têm o intuito de quê? De gerir de forma democrática. Então toda a gente da sociedade, lembrando que democracia é o poder de todo mundo ter uma voz, né, uma escolha, poder votar, né? Então, esse comitê, ele tinha esse intuito de tomar decisões democráticas. Então, todos os agentes da sociedade, eles podiam interferir, né, de como utilizar, como monitorar os corpos hídricos. Podiam, não podem, né? Eles devem, na verdade. Nós devemos participar de todos esses processos. Os comitês das bacias hidrográficas também tinham como objetivo elaborar metas, objetivos, planos, né? Planos para conseguir conservar e preservar esses recursos, né? Tendo em vista que muitos dos corpos hídricos hoje estão poluídos por ação do homem, principalmente. Né, principalmente pela ação do homem mesmo, né? A questão do lançamento de efluentes, o descarte inadequado de resíduos sólidos, né? Então tudo isso pode influenciar também a questão de conceder o direito ao uso à água, professora, mas eu sei que a água, ela é um direito de toda a população mundial, né? Que nós já falamos, o direito humano à água, que cada pessoa tem um direito no mínimo de 2 litros de água por dia para sobreviver de forma adequada, né? Mas a gente sabe que nem todo mundo tem acesso à água, principalmente aqui no Brasil, que a água, ela muitas vezes é tida como um objeto com valor de troca, né? Principalmente em questão eleitoral, né? Então ele vai ter esse poder, né, de ter esse voto por conta do uso da água. Então os comitês, eles também atuam nisso para garantir o uso da água de forma honesta, de forma democrática, independente de voto ou sem voto, enfim, sem ter um posicionamento político. E uma outra questão é também colocar regras de uso para a água, porque você não pode estar usando a água assim, vou ali limpar, né, minha calçada, tô aqui lavando minha calçada com água potável. Não, gente, não façam isso, pelo amor de Deus, não façam. Então, é essencial que também existam regras, professora, mas regra tanto para a população ou para as empresas, principalmente para as empresas, para as indústrias, para o agronegócio, que são os maiores consumidores de água potável no mundo, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo. E houve o que? A criação das leis das águas, que aí tem o Plano Nacional dos Recursos Hídricos, né? Que a partir dele se foi criada a Lei das Águas em 1997. O número da lei é 9.433/97, né? Lembrando que a barra refere-se ao ano de criação. Então, foi criada esta lei, né, que é a chamada Lei das Águas, que aí vai ter o intuito de estabelecer algumas regras, né, para o seu uso, a questão do racionamento da água, né, do uso racional da água e lembrando e ratificando que a água é um bem de uso e domínio público, todo mundo tem acesso, contudo ele vai ter um valor econômico, né? Não foi entendido que a água não é uma coisa que a gente tem valor de nada. Não, a água ela tem um valor econômico que hoje é uma moeda de troca em muitos países. Nós lembramos, né? Vamos lembrar aí que alguns países, principalmente no Oriente Médio, aquelas regiões ali, tem uma grande escassez de água. Então a água se dotou, né, de um grande valor econômico. Não à toa que estimam-se, né, que daqui a alguns anos um dos maiores motivos para conflitos na Terra, né, no mundo, vai ser o quê? A presença de água, né? Você deter água potável. Mas aí já existem tecnologias para tentar reverter ou tratar a água do mar, para se tornar acessível, né, o uso da água para todo mundo.
Uma outra questão estabelecida pelas leis da água foram que definidos instrumentos, para a utilização da água. Então a água ela não pode ser utilizada de qualquer forma, né? Por exemplo, um desses instrumentos é como cada indústria, né, ela vai ter um tanto disponível, né, uma quantidade, um volume disponível de água por cada dia, né? Cada pessoa tem acesso a tal quantidade de água por dia. Então essas regras, né, essas delimitações também auxiliam na conservação e preservação dos recursos hídricos e são fundamentais, tendo em vista que hoje existe muita gente sem noção, né? Não cega, como a gente costuma falar aqui, que não tem o costume, né, de usar de forma racional. Lembrando que tem muito aquela história, você tem que conservar o meio ambiente para o futuro, mas o futuro muitas vezes já é hoje, né? E essa história já vem, ó, de 1980, 70, que é quando tiveram as primeiras convenções ambientais, que lá atrás eles já diziam: conservem os recursos naturais, os corpos hídricos, a natureza, porque as próximas gerações vão colher, né, os benefícios ou malefícios. E hoje essas gerações, as futuras, somos nós, né? Então não é a questão, vai ficar pro meu neto, bisneto, não, nós já estamos vivenciando todo esse caos, né, nos recursos naturais. E em 2000 houve a criação do ANA, que é a Agência Nacional das Águas, que também foi mais um instrumento para auxiliar, né, no monitoramento e na gestão dos corpos hídricos aqui do Brasil, tendo em vista a importância da água e o volume e a quantidade de água que nós temos presente aqui no nosso território, certo? E a ANA, ela é legal porque ela vai ter uma abrangência nacional, contudo ela vai ter os seus comitês regionais, né, para conseguir coletar os dados da melhor forma, né, para conseguir fazer estudos, gerenciar e monitoramento desses corpos hídricos. Então, pessoal, na próxima aula nós vamos continuar, só que a gente vai fazer a resolução de atividades sobre esse conteúdo discutido hoje, né? Então eu espero vocês na próxima aula. Um beijão!